pensador se viu diante de uma grande tempestade. Ele estava sentado num grande veículo e ocupava muito espaço. A primeira coisa que ele fez para vencer a tempestade foi sair do veículo. A segunda foi tirar o seu casacão. E a terceira foi deitar-se no chão. Assim, o pensador venceu a tempestade, reduzido à sua menor grandeza. Aí uma sete no meio. Se quiser aceitar aqui na frente, né? Mas só mais que um. Só pelo menos um ponto. Você tem? Bom, primeiro eu adorei o estilo da peça, esse monólogo assim. Eu nunca tinha visto um monólogo tão bom, com uma interpretação e essas máscaras. Foi sim, a máscara e a moeda foi muito simples, mas foram dois instrumentos fantásticos na peça. A peça eu achei muito boa, esse modo trágico de não julgar a pessoa como sendo antagonista e protagonista. Julgar uma pessoa como se ela fosse mesmo, como uma pessoa mesmo, que ela tem lados bons e lados ruins. Esse modo trágico de mostrar as coisas assim, a duras penas, né, da morte, uma família inteira assim despedaçada. E o que mais me chamou a atenção na apresentação da peça é exatamente essa reflexão que traz à luz da sociedade, né, da conjectura, enfim, do que é certo, do que é errado. Então essa reflexão eu acho que a gente precisa realmente de instigar, de fazer parte do nosso cotidiano, né? Mesmo tratando de uma sociedade antiga, você acha que... Na verdade, a sociedade antiga, ou se fosse algum assunto mais atual agora, né, eu acho que exatamente essa diferença é bacana, porque você pega algo tão antigo, né, e uma sociedade tão antiga, mas pertinente e trazendo à luz assuntos atuais. Reduzido à sua menor grandeza, o pensador venceu a tempestade. Tivesse eu uma musa flamejante que subisse aos céus mais resplandecentes da invenção, o país como palco, o povo como atores e os governantes como espectadores, a fome, a miséria e a guerra rastejariam como cadelas atadas à procura do emprego. Mas perdoai por ousar trazer aqui a essa rinha um tema tão elevado. Perdão, já que eu, reduzido assim, na minha menor grandeza, eu vou representar 1 milhão. Permitir que conte como cifras desse elevado número as que forem forjadas por vossa imaginação. Multiplicai um homem por 1000. Formai exércitos imaginários. São vossas imaginações que devem hoje vestir os exércitos, transportá-los de um lugar ao outro, transpor os tempos e julgar os acontecimentos. Assim, com uma asa imaginária, a nossa cena voará, ágil, no ritmo acelerado do pensamento. Hoje, fazei trabalhar vossa imaginação e o vosso pensamento. Imaginai agora a hora em que os ruídos se arrastam discretamente e que as trevas espessas
preenchem a vasta nave do universo. De um campo a outro, através do turvo seio da noite, ressoa distintamente o ruído de 2 exércitos. As fogueiras respondem às fogueiras, e através de suas pálidas chamas, percebe-se as faces sombrias, um do outro. Nós não sabemos o que é isso. Um ser humano, ele é o nosso trabalho. Aquele que está enterrado na lama da nossa história. Aquele verdadeiro, desconhecido por baixo da lepra. O ser vivo dentro das petrificações. Arrancar as máscaras. Queimar a lepra. Lavar a sua imagem da empedernida merda da sua história. O homem com unhas e dentes, baioneta e metralhadora, emergindo na cadeia das estirpes no raio do verdadeiro início, reconhecendo a si mesmo, uns reconhecendo os outros segundo a sua própria diferença. Com a raiz desenterra do ser humano o humano ser. O que conta é o exemplo. A morte nada importa. O Celso, ele traz pra gente essa realidade muito viva, assim. Parece que ele tá falando pra gente como se ele tivesse vivido aquele momento mesmo. Como se ele estivesse lá e estivesse presenciando tudo. Então, a peça é uma coisa muito viva. Você realmente se envolve, você realmente participa, você realmente imagina. Então, esse formato de peça e debate, na verdade, eu vou te falar, é dito na sociedade que há muitas possibilidades de debate, né? Que a gente vive numa sociedade democrática. Mas eu sinto falta hoje da gente ter realmente espaços para se debater, para se conversar sobre a concepção de um homem, de sociedade. Tenho certeza que quem já viu teatro, ou quem imagina um teatro, não imaginava isso teatro. Primeiro, é uma peça bem curta. Segundo, é uma peça que não tem nenhum recurso técnico de iluminação, de sonoplastia, de figurino, de nada mais sofisticado. Ele é propositalmente simples, mas ele se completa um pouco nessa conversa que a gente costuma ter depois do espetáculo. A gente pediria para quem quisesse colaborar e participar dessa conversa, vai ser um prazer. Assim, como você administra o texto para poder enxertar outras referências? Esse tempo todo fazendo Horácio, e você sempre fazendo em situações que sejam especiais, ou que você acha que seria interessante apresentar o Horácio. Como é que foi esse processo da primeira vez que você apresentou o Horácio, só o Horácio, até agora? Eu queria saber o que você aprende ainda hoje nesse espetáculo, o que ficou para você esse tempo todo? É muito tempo, né, de apresentação. E ele a cada apresentação ele me coloca questões. Já aconteceu de você esquecer o texto? E como você lidou com isso? Porque você tem que arrumar um jeito da história continuar com lógica, né? E às vezes textos que são muito preciosos, como esse aqui, que é um poema muito duro e seco, você tem que acabar improvisando dentro do próprio estilo da peça. Então, você ainda sente assim, aquele friozinho na barriga antes de entrar no palco? Sim. A gente tem um exercício, eu tenho um exercício, cada ator tem uma micagem. Eu tenho uma que passa na cabeça um poema de um cara muito legal, que é o Breton, né? André Breton. E ele fala assim: ninguém jamais passou silêncio. Eu te seguirei, minha bela linguagem. Porque quando você pega um lado, que é a vitória de Roma e o assassino, se esse daqui não for o meio, se o meio não for enxergado, ou ele é um extremo ou ele é outro. A gente tem uma tendência a enxergar a dualidade e não o todo. É uma tendência, me parece que é do ser humano, assim, de julgar porque enxerga um ou o outro, não enxerga o ator e a pessoa, enxerga ou o ator ou a pessoa. Que a mesma situação, às vezes, ela é vista de diferentes pontos de vista, né? Qual é o meu interesse naquela situação, eu ajo de determinada maneira.
E aí tem um grupo de um lado e um grupo do outro, isso é fato, né? Porque a situação foi a morte, né? Mas num determinado lugar, a morte, ela cabia, porque ele lutou por Roma, Só que quando ele matou a irmã para outro grupo, a morte já não cabia mais, porque foi uma coisa que não era, né, plausível naquele momento, era desnecessário. Então, no coletivo, ele era o herói. E se pensar no individual, ele era o assassino. Então, aí o texto leva essa reflexão de ou tudo sim ou tudo não. Não, vamos ter um bom senso de tudo. Como que nós interditamos algo que, do ponto de vista ético, para aquele momento, ele é absurdamente mortífero, né? Mas que em outro momento pode não ser. Eu fiquei pensando também na questão do... Quando ele falou do pai, me lembrou. No momento que o pai defende o filho, esse filho já tinha uma bagagem de casa desse pensamento, né? Porque o pai não chora pela filha, mas defende o filho até o fim, né? Nesse texto aí, eu fiquei pensando nos fanáticos, né? Como um fanático, num poder, ele pode ser legal, mas ao mesmo tempo ele deixa tudo de lado pelo fanatismo, ali, aquela coisa de eu sou isso, eu quero fazer isso, então eu vou fazer de qualquer jeito. Percebe isso também, eu vejo quando acontece algo na TV, algum crime bárbaro, assim, ele mata alguém, as pessoas pedem justiça, mas o que ela quer? Ela quer que você mate ele, né, dente por dente, olho por olho. Então você vai estar fazendo a mesma coisa, o cara matou e você quer matar ele. Então que justiça, né, que é essa? Eu vou trazer para a época de hoje. Hoje em dia a gente está num debate muito grande sobre esse Horácio foi um crime que ele fez e ao mesmo tempo ele é bom e ele é ruim. Hoje em dia a sociedade brasileira está num problema muito sério sobre o de menor. Sobre o de menor ser preso, sobre o de menor não ser preso. Realmente, como é que a gente fica nisso? Porque o de menor ele pode ser bom e ele pode ser ruim ao mesmo tempo. Ele é um Horácio dos dias de hoje, o de menor. Ele é um Horácio. Ele é conduzido, empurrado pela sociedade, porque ele quer coisas boas, quer vestir bem, quer comer bem, quer andar bem. Aí ele vai lá, comete um erro. Ah, mas ele é o de menor. E agora? A sorte determinou que lutaria por Roma, um Horácio, e por Alba, um Curiácio. Depois o Horácio e o Curiácio foram indagados, cada qual diante do seu exército. Ele é noivo da sua irmã, da irmã dele. A sorte deve ser tirada mais uma vez, mas o Horácio e o Curiácio disseram não. E eles lutaram entre as fileiras de combate, e o Horácio feriu o Curiácio. E o Curiácio disse com a voz desvanecendo: poupe o vencido, eu sou o noivo da sua irmã. Mas o Horácio gritou: minha noiva é Roma. E enfiou a espada no pescoço do Curiácio, sendo que o sangue caiu sobre a terra. Eu acho que trazendo esse olhar para a educação, quando a gente olha o nosso estudante, ele também é um Horácio. Ele tem o bom e o mal. E às vezes a gente quer que ele tenha só um lado bom. E não sabe lidar com aquele lado mal. Mal que eu falo assim, de ser humano mesmo. Às vezes a gente tem uma vivência mais complicada, né? A gente tem uma realidade social. Acho que não só em Embu, mas no Brasil, de uma família desestruturada. E às vezes, como educador, nós queremos apenas um lado bom e tenta ignorar esse lado mal. E não saber tentar fazer com que ele lide. A educação e a cultura, elas deviam estar muito próximas, né? Mas a gente, acho que tem muita dificuldade para a gente criar e fortalecer essa interface. E a gente precisa, na verdade, eu acho que tanto os artistas como os educadores precisam voltar para a gente fortalecer mais essa interlocução. Mas o mais importante que eu achei, assim, foi a chave final, o valor da vida. O valor que uma vida que se vai, que não volta mais. Tá? Não importa se a guerra foi ganha. Importante, o pior de tudo aí
foi a vida que se perdeu. O nosso professor, ou o meu professor, falou que o espetáculo dá um nó na cabeça da gente. E eu achei isso fabuloso, né? E eu gostaria de compartilhar isso com você, porque eu acho que essa é a função mesmo, né? É dar um nó na cabeça das pessoas e fazer com que elas saiam daqui refletindo sobre tudo que viram e ouviram. Ontem eu acabei assistindo Kill Bill, volume 1 e volume 2, e na conclusão do filme, por ser um filme do Tarantino, eu não soube identificar se ela era a vilã ou se ela era a heroína. Então eu acho que a minha dúvida de ontem ainda piorou hoje. Obrigada, né? Seja colocado como assassino e vitorioso, os romanos tomam uma decisão, que é tão importante para esse tempo pós-moderno de cinismo, de relativismo irresponsável. Eu queria saber se nas favelas, nesses espaços mais simples, mais humildes, onde você representou, essas questões, esse problema foi levantado, por exemplo, a respeito do bandido, do traficante ou da vítima, não queria usar essa palavra, mas da vítima de um sistema e tal e tudo mais. O que te traz aqui na periferia? Uma escola pública, com o seu talento, com a sua capacidade. Eu não acho que periferia é uma coisa depreciativa. Não acho que ser na periferia, ou estar na periferia, ou viver na periferia seja uma coisa desprezível. Posso dizer mais, eu acho que os grandes artistas hoje, em São Paulo, por exemplo, surgem e trabalham na periferia. Para ver também como que as pessoas não têm uma opinião só. Porque teve que dividir o povo de Roma em dois grupos, como o senhor falou, com o Machado e com o Ouro, para decidir a vida de uma pessoa, o que ia acontecer com a pessoa, se a pessoa era honrada, se a pessoa era herói ou se a pessoa era um assassino. E assim, não sei se eu entendi muito bem. O que o Horácio me passou foi que ele acertou e errou. Por que o meu erro pesa mais do que o meu acerto? E assim que ela falou, né, que ela faltou, a sociedade tem que ver o lado bom da pessoa, porque a consciência, depois que ele matou a irmã dele, já vai pesar sobre ele. Não podia ser assim? A cada dia que nós vivemos, nós temos que matar um leão. Temos que passar por uma prova, por uma situação. Então chega o momento da situação que nós vivemos, da batalha, do dia a dia, e eu creio que muitas pessoas do ser humano chegam até a pensar se está certo a atitude que ele tomou, ou às vezes se está errado. Eu gostei da peça pelo seguinte, porque traz o que eu realmente sempre penso, porque de certa forma dentro de nós mesmos há dois leões, e às vezes nós alimentamos o leão errado, e junto com a alimentação errada, esse leão acaba crescendo e nós somos julgados por esse leão que nós alimentamos. Infelizmente, muitos de nós, seres humanos, me identificou bastante a peça, porque eu me identifico com a peça. Eu luto contra o leão, que na realidade ele quer sempre lutar e ele tem força para lutar, mas eu tenho que vencer ele com humildade, enfim, a peça me trouxe assim, como eu posso dizer, uma situação de confronto, até mesmo entre nós.